Então, deixa eu... Agora estou gravando aqui também para o YouTube. Você que está ligado com a gente, nós estamos estudando, ó, esse estudo aqui, ó, né, o evangelismo prático na prática. Então, a aula de hoje, já vou entrar nela aqui para a gente não perder tempo, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre entregando o milagre, né? Como que é um milagre hoje, né? Eu me lembro que quando eu era criança, o evangelho estava sendo pregado no Brasil, e o Brasil era um país, na época, muito místico, sabe? O brasileiro, de um modo geral, na época, era muito místico. Vou tomar aqui um suquinho aqui. E esse misticismo do brasileiro levava o brasileiro a se submeter a várias rotinas, né, de coisas para trazer sorte, para proteger. Então, as pessoas colocavam sal grosso na atrás da porta e tanta coisa, né? E então as pessoas elas buscavam uma proteção de Deus. Então a igreja ela usava como ferramenta, né, a oração pelas pessoas. E infelizmente muitas pessoas eram endemoniadas. Por quê? Porque os demônios, eles aproveitam as brechas para entrar na vida da pessoa. E uma das coisas que os demônios aproveita, queridos, é, é o medo da pessoa, né? A Bíblia fala assim sobre Jó: o que eu mais temia me sobreveio, o que eu mais tinha medo aconteceu comigo. Então, qual é o objetivo de Satanás? Né? Satanás é comparado no texto de João 10:10, que ele é como ladrão, que ele veio para roubar, matar e destruir. E o ladrão, o que é o ladrão? A característica do ladrão? Ele aproveita uma oportunidade, né? Se você tem uma brecha, né? Dá um exemplo bem simples para você. Você sai com um cordão de ouro na rua, num lugar bem público, onde tem todo tipo de pessoa, né? Se alguém pegar e meter a mão no teu pescoço e arrancar o teu cordão, essa pessoa ela está fazendo o quê? Ela está aproveitando uma oportunidade, entendeu? Então, muitas pessoas que você vai encontrar no evangelismo, elas vão estar sendo roubadas por Satanás, né? E muitas vezes elas vão estar sendo invadidas por espíritos malignos, né? Então nós vamos entender hoje esse estudo sobre como entregar esse milagre, o milagre da salvação, o milagre da vida e o milagre da libertação, tá? Então o texto que nós vamos ler aqui é Amós 9:34, né? Aí, quando um dos apóstolos ele vai dizer algo assim, ó, para um homem chamado Enéas, né? Que não é aquele Enéas que você conhece aqui, né? Que já faleceu há alguns anos, mas que deixou um legado de coisas que ele falou e que estão acontecendo hoje. As pessoas ridicularizaram ele na época, mas hoje está acontecendo. Meu nome é Enéas, lembra dele? Então, olha o que diz o texto, ó. Enéas, Jesus Cristo cura você. Então, os apóstolos estavam levando a cura, né? O pessoal está entrando aí, bom dia para todos. Denilson, Claudinei, Fragoso, o Brian. Deus abençoe vocês, tá? Que estão comigo aqui nessa live. Vamos lá, então, gente. É, a Bíblia nos ensina que a fé é o fundamento da nossa salvação. E a unção é o poder de Deus operando em nós. Então, a fé é o fundamento. Se você vai evangelizar, desculpa, vou ter que de manhã, minha voz é uma benção, né? Que eu preguei ontem à noite. De manhã, minha voz está meio ruim aqui, mas vamos lá.
Quando nós temos a certeza de que Deus está com a gente, isso é fé. Porque fé em Hebreus 11, a definição dela é fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, né? Então, quando você vai evangelizar, você precisa crer, você precisa ter fé, né? Que o evangelismo vai chegar nessa pessoa, mas você precisa da unção. Lembra que eu dei uma aula sobre unção nessa série, né? O que é unção? A unção é a habilitação sobrenatural daquilo que você está fazendo no natural, né? Então, ou seja, é você fazer algo que aparentemente é simples, é humano, mas que Deus coloca a mão dele, né? Então, gente, lá em 1 João 2:27, a palavra vai dizer assim, ó, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Então, a unção está em mim, a unção está em você. O grande problema é quando a gente está fraco na fé, está afastado de Deus muitas vezes, a gente não usa a unção. Vocês lembram de Salomão? Ou melhor, de Saul, desculpe, eu estou de manhã, né? O Tico e o Teco aqui começa a dar uma falhada, né? Saul era rei de Israel. E a Bíblia diz que ele fez algo que Deus não se agradou. Então Deus reprovou o ministério de Saul, mas quando Davi teve a oportunidade de derrotar Saul, de matar Saul, Davi falou assim: não, jamais eu vou tocar no ungido de Deus, né? Então, a unção estava sobre Saul. O problema de Saul é que ele já não acreditava mais na unção. Por quê? Porque o seu pecado, a sua maneira, a sua posição errada espiritualmente, comprometia a unção dele, tá? Então, você quando sair para evangelizar, você tem que acreditar que a unção está sobre você. E se a unção está sobre você, vão acontecer milagres na sua vida, ok? Então vamos lá. A unção fluindo em nós é a resposta para as aflições dos seres humanos. A unção não gera a fé, mas a fé libera a unção e o sobrenatural acontece. Então, a unção não gera fé. Então, não basta você ter uma unção. Você precisa desenvolver a sua fé. Eu, por exemplo, sou pastor, ok? Para que o meu ministério pastoral seja uma bênção, eu não preciso só da unção que me deram lá em Brasília. Eu não preciso só da unção que o apóstolo Jair de Oliveira, que é o nosso presidente nacional, exerceu, mandou sobre mim. Olha, você está ungido para começar a obra lá em Sinop e vai dar certo, né? Aí eu vou lá em Cuiabá, o nosso querido missionário Jaime também, ó, você está com a unção. Eu vou lá em Mutum, nosso querido pastor Christian fala assim, não, meu amigo Valdir, ó, você está com a unção. O Clodoaldo lá em Poá, meu amigo, você está com a unção. Não, querido, eu preciso ter fé, senão não vai adiantar. Então, se você vai evangelizar sem fé, eu vou orar por aquela pessoa, mas ela não vai converter, não. Já ouvi conversas assim. Não, meu marido, nem Deus dá jeito nele. Não, aqui, o meu patrão, não, ele não tem jeito, não. Isso não é fé, você tem que ter fé, né? A fé você fala, você pode não ter relevância nenhuma no local, mas se você falar com fé, Deus vai te usar, tá certo? Lembra do Naamã, aquele soldado que tinha lepra, aquele general que tinha lepra? Ele lá doente, né? A empregada dele pegando aquelas roupas, eu acredito, né? Aquelas roupas todas cheirando mal, porque ele estava com lepra, para lavar, para desinfetar e tudo mais, né? Aí ela pega e dá uma palavra para ele. Olha, se o general soubesse e conhecesse um profeta que tem na minha terra, ele seria curado, porque esse profeta é de Deus. E aí o general, o que que ele faz? A mulher tinha uma unção tão grande, a mulher tinha uma fé tão grande,
que aquela fé contagiou o general, e o general foi em busca do profeta. E a Bíblia diz que ele foi curado. Por quê? Porque uma pessoa que aparentemente não tinha relevância nenhuma, que ela não tinha nenhuma autoridade do ponto de vista humano, teve a fé de falar para ele que existia solução para o caso dele. Então, ela entregou o milagre, né? Então, vamos entender aqui alguns pontos do estudo que o pastor Sebastião Nascimento escreveu. Primeira coisa, milagres são o natural. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. O sobrenatural é natural para aqueles que creem que Deus não mudou o que deu ao seu filho para salvar o homem em seu estado. Então, eu quero dizer para você, Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Deus não muda. Uma das características de Deus é a sua imutabilidade, né? Ou seja, queridos, Deus não mudou. Se você crê no milagre, o milagre acontece, né? O milagre acontece. Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Deus pode fazer coisas que, do ponto de vista humano, são impossíveis. Mas Deus pode. Deus pode mudar leis. Deus pode mover governos, autoridades, tudo para que o milagre aconteça, né? Então, você não pode se prender ao tempo, ao espaço, à possibilidade ou à impossibilidade. Você precisa crer no milagre, né? O milagre, né, é a linguagem de Deus com os homens. Cada vez que o Senhor realiza um milagre, ele está comunicando algo conosco. E sabe o que ele está comunicando? Está comunicando assim, ó, eu amo vocês, tá? Então, nós devemos afirmar que o cristianismo sem milagres é apenas uma religião, né? É, existem pessoas que falam assim, não, eu não preciso de milagre. Glória a Deus que você não precisa, querido. Glória a Deus que você não precisa de milagre, né? Tem pessoas que pensam assim, mas eu quero dizer para você que tem gente que depende de um milagre todo dia para viver. Tem gente que depende de um milagre para acordar, para ficar em pé. Tem gente que depende de um milagre para manter um casamento, sabe? Aí você fala assim: por que que essa pessoa não deixa essa vida? Porque ela depende de milagres. E nós precisamos chegar até essas pessoas, né? Talvez você que esteja assistindo essa live está vivendo um milagre hoje, mas eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar poderosamente, né? Pedro, porém, lhe disse: não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, né? Quando aquelas pessoas estavam pedindo esmola na frente do templo, chegaram para ele e falaram assim: me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro falou: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aqueles paralíticos começaram a andar. Então não se trata apenas de afirmar que somos cristãos ou pertencemos a uma determinada religião ou denominação. O importante é compreender que as nossas palavras têm poder e respaldo em Deus, que ouve as nossas orações e responde, tá? Então nesta manhã, daqui a pouco eu vou orar por você e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Bom dia, Rosinha. Bom dia, Christian. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Lilian. Bom dia, Robson. Bom dia, César Afonso. Pastor César Afonso, meu amigão. Né? Pastor Claudinei. Pastor não, ainda não é pastor, mas quem sabe um dia, hein, Claudinei? Denilson. Quem mais? Tanta gente que está entrando aí. Né? Fica com a gente. Daqui a pouquinho eu vou orar por vocês para Deus abençoar. Esse final de ano, esse final de semana, desculpe, promete na igreja, vai ser bênção. Ontem foi um culto maravilhoso. Minha voz está assim, porque eu dei uns berros lá e eu não sou de berrar. Mas vamos lá. Segunda coisa que eu quero falar nesta manhã, nesse estudo bíblico, tá? O papel do crente é ser um canal, né? Então, repita comigo: eu sou um canal de Deus.
Você é um canal de Deus. Você é o meio pelo qual Deus quer chegar nas pessoas, né? Então, você é um canal de bênção. Lembra da história de Filipe e o eunuco, que está lá em Atos capítulo 8? Ele estava indo à cidade de Samaria. A Samaria sempre tem uma história legal na Bíblia, né? No Novo Testamento. Eu gosto de ouvir. Então, Filipe, ele estava indo para lá. E Deus usava ele poderosamente, irmãos. Olha o que diz o texto: ó, Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava a Cristo e ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia. E ouvindo-as, vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam e de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Olha o avivamento que o nosso irmão, o apóstolo Filipe, provocou na cidade de Samaria. Nós não estamos falando de Pedro, de Tiago, de João, do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de Filipe. Ele provocou uma verdadeira revolução do amor de Deus naquele lugar. E ele era um diácono, né? Os diáconos sejam abençoados, você que é diácono, né? Não aquele diácono ruinzinho, né? Tem uns diáconos que são meio capetados, né? Tem algumas igrejas que os pastores assim, resistir o diácono e ele fugirá de vós. Mas isso é brincadeira, tá? Então vamos lá. Filipe era diácono. Ele não era pastor, ele não era líder, ele não era evangelista, não era um missionário, ele era um diácono. E Deus usou ele com poder, né? Então, querido, não é um privilégio meu pastoral, missionário, apostólico. Não, toda a igreja faz a obra do Senhor. Toda a igreja, né? Então ele assumiu uma posição de agente de milagres naquele lugar. E aí Deus usou ele poderosamente, porque ele creu que a unção estava sobre ele. Creia, a unção está sobre a sua vida, né? E aí ele fazia o que Deus estava mandando. Ele vai aparecer de novo na história do livro de Atos, no capítulo 21. Olha o que diz o texto. Ó. No dia seguinte, partimos, fomos para Cesareia. Agora já não está mais em Samaria. Fomos para Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha só, ele tinha o evangelista aqui. Não é o cargo, tá? Não é o cargo. Eles estavam já identificando o diácono Filipe como um verdadeiro evangelista. Vocês entenderam que não é questão de cargo, o evangelista Filipe, não. Eles estavam dando a ele um adjetivo, né? Não era um substantivo, era um adjetivo, evangelista. Deus vai te dar essa qualidade de evangelista. Aliás, essa qualidade está sobre você. Essa qualidade está sobre a sua vida. Você é um evangelista. Não só Filipe, mas muitos outros saíram de Jerusalém e foram espalhando a mensagem das boas novas com sinais, prodígios de pessoas comuns com a vida sobrenatural. Fala comigo, pessoa comum com uma vida sobrenatural. Pessoa comum com uma vida sobrenatural, né? Quem diz muito isso é o nosso bispo Palarone da nossa igreja. Nós precisamos ser pessoas comuns com vida sobrenatural. E Felipe, ele se mostrou alguém assim. Então, queridos, o que você precisa? Buscar esse sobrenatural de Deus na sua vida. Buscar essa graça de Deus que vai atingir, que vai alcançar, que vai abraçar, que vai trazer esperança, vai trazer paz para as pessoas. Mas eu fico incomodado, sabe, com cristãos que insistem em viver uma vida tipo a música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe, vai passando os dias, as semanas, né? Outro dia foi dia 1º de maio, dia do trabalhador, já é dia 3. Quantas almas você ganhou para Jesus? Para quem você falou de Deus? O que você está fazendo para que as pessoas recebam a palavra, recebam o milagre?
Você precisa fazer algo, querido. Jesus está voltando e ele vai cobrar da gente. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante, que tudo que nós estamos fazendo para o evangelho aqui, para o reino, isso vai ser cobrado. Deus, ele colocou você aqui na face da terra com uma missão. E a sua missão não é só sustentar sua família, você que é pai de família. A sua missão não é só dar aulas, você que é professor. A sua missão não é ser marceneiro, você que trabalha com móveis e com madeira. A sua missão não é ser metalúrgico, a sua missão não é ser médico, não é ser advogado. Isso talvez seja uma missão humana sua, mas a missão sobrenatural é trazer o reino de Deus até as pessoas. Amém? Por quê? Porque Jesus, em Mateus capítulo 5, ele disse para os discípulos: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E nós precisamos fazer essa luz brilhar. Assim também brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus, disse o Senhor Jesus. Então, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã, você é a resposta. Ah, pastor, quem sou eu? Não, Jesus é a resposta. Não, você é a resposta. Como assim? Porque você tem Jesus, você tem todos os atributos e requisitos que Deus colocou dentro de você. O que você precisa, eu gosto muito da palavra desenvolver. Desenvolver é tirar as camadas. Sabe, muitas pessoas são como sabe, joias que estão escondidas por várias camadas. Talvez você esteja escondido pela camada da decepção amorosa, pela camada dos desajustes familiares. Talvez você esteja escondido pela camada da timidez. Talvez você esteja escondido pela camada do sofrimento familiar. Mas eu quero, em nome de Jesus, nesta manhã, dizer para você: Jesus está tirando as camadas da sua vida e você vai desenvolver uma fé sobrenatural. Você é a resposta. Mais uma vez eu quero afirmar: você, Deus colocou você na face da terra para ser resposta para alguém. Você é resposta de Deus para a vida de alguém. A Bíblia fala que nós somos escolhidos por Deus. Engana-se quem acha que foi você que escolheu a Jesus. Está enganado alguém que diz assim: olha, hoje eu não vou escolher Jesus, não, tá? Vamos deixar para amanhã. Tipo assim, alguém está oferecendo para você uma bala, você fala assim: hoje não. Não, você já foi escolhido de antes de você nascer, desde o ventre da sua mãe. Olha o que diz o texto de João 15:16. Não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês, para que vocês vão, deem fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai dê a vocês. Os dons espirituais são atributos especiais concedidos a cada crente e devem ser usados para a glória de Deus e para a salvação das pessoas. Não para ganhar dinheiro, viu? Tem uns marmota aí que gostam de ganhar dinheiro com os dons de Deus. Mas esses são os Balaões dos nossos dias, os Simãos encantadores dos nossos dias. Você não faz parte desse grupo. Então, nós precisamos aproveitar tudo que Deus nos deu, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para você, experiência própria, tá? Faz a obra de Deus. Faz a obra de Deus, que Deus vai te recompensar. Deus vai te dar tudo que você precisa, Deus vai abençoar, Deus vai liberar coisas para você, dinheiro, posição. Não se preocupe se as pessoas não te reconhecem. Sabe? Tem pessoas que falam assim, mas eu estou pregando o evangelho, pastor, eu faço um monte de coisa, não recebo nem um obrigado cachorro. Minha mãe dizia isso. Eu nunca recebi uma palavra de gratidão. Não se preocupe. Não se preocupe se não estão reconhecendo o que você está fazendo para Deus.
O importante é que Deus está vendo, tá? O pastor não está vendo? Não tem problema não. Ninguém está reconhecendo? Esquenta a cabeça não. Não estão te ajudando? Fique tranquilo. Deus está no controle. Deus vai te abençoar. Estou sendo perseguido. Glória a Deus. Estão fazendo motim contra mim? Não tem problema. Continue. O milagre está na tua mão. Deus vai te abençoar, né? Não fique preocupado se você vai ter ajuda ou não vai ter ajuda. Jesus, quando ele vai liberar os discípulos para fazer a primeira incursão, que ele fez um treinamento durante 3 anos com uma equipe muito boa, né? Ele treinou durante 3 anos as pessoas, depois, no final do treinamento, ele tinha 70 pessoas para enviar. E ele pega e ele manda essas pessoas de casa em casa. E ele fala para essas pessoas: não levem nada. Não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem alforge, não levem nada, levem apenas a sua fé e o milagre para as pessoas. E eles foram de casa em casa, eles oraram pelos enfermos, eles expulsaram os demônios, eles curaram as pessoas, eles fizeram coisas maravilhosas. E quando eles voltaram para dar o relatório, Jesus pergunta para eles: faltou alguma coisa para vocês? Sabe o que eles responderam? Nada, nada nos faltou. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que você precisa para evangelizar é a sua fé. É a sua fé. Muitas pessoas, infelizmente, é, 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 não têm fé, porque você, de alguma forma, foi afetado na sua fé. Mas nessa oração que eu vou fazer daqui a pouquinho, eu quero orar para Deus despertar a sua fé novamente. Eu quero orar para Deus abrir novamente o teu coração, para você entender a fé, tá certo? Por quê? Porque quanto mais você dá, mais Deus vai abençoar você. Por isso que eu falo, gente, que você não deve se preocupar. Provérbios 11:25 diz assim, ó, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então você está aflito, você está triste, você está endividado, você está com problema, ajude pessoas nessa área que você precisa colher. Plante a semente, a espécie de semente que você quer colher. Deixa eu repetir a frase. Plante a espécie de semente que você quer colher. Eu já vi, por exemplo, senhoras com problema no casamento orando por outras mulheres com problema no casamento. E as mulheres sendo abençoadas, e ela mesma que orou ainda está esperando a bênção até hoje. Que mistério, né? Que mistério. Mas eu quero dizer para você, é assim que Deus faz, tá? Então, a bênção do justo, pela bênção do justo, a cidade é exaltada, mas pela boca do ímpio é destruída. Provérbios 11:11. Então, você é o responsável pela bênção no lugar aonde você está. Você é responsável pela bênção na sua geografia. Então, o que que você precisa fazer? Aliás, vamos falar outra coisa aqui importante. Se está ruim o lugar que você está querendo mudar de lá, o que está ruim, deixa eu te falar uma coisa, talvez esteja ruim por sua causa, hein? Talvez não esteja bom por sua causa. Pastor, pelo amor de Deus, porque aqui o texto de Provérbios 11:11 diz assim, ó, pela bênção do justo a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, você é o responsável por anular as palavras de maldição do ímpio e não fazer coro com ele. Então, o que que nós precisamos entender? Olha o Filipe, vamos voltar para o exemplo de Filipe. Filipe, ele entra na cidade de Samaria, a cidade de Samaria está empolvorosa ali.
né? A cidade de Samaria já tinha sido impactada pela palavra da mulher samaritana, que anda com Jesus, que ela tem um encontro com Jesus. Agora Filipe vai voltar em Samaria e muita gente é curada, muita gente é abençoada, muita gente é cheia do poder de Deus. E Samaria era tido um lugar tipo de gente amaldiçoada, sabe? Porque eram pessoas que não tinham, entre aspas, um pedigree, né? Eram pessoas misturadas, sabe? Eram pessoas que era judeu com grego, judeu com não sei o quê, judeu com isso, judeu com aquilo. Então, eles eram um povo assim, meio um povo tipo que o povo considerava como se fosse hoje, né? Aquela expressão que eu não gosto dela, mas o pessoal usa, né? Aquela expressão a ralé, essa ralézinha aí. Mas não, houve um avivamento ali porque Filipe chegou na cidade. Eu quero dizer para você, onde você está, o avivamento chega. Onde você está, a unção chega. Nossos dons e habilidades têm que abençoar pessoas ao nosso redor. A compaixão que nós temos que ter por eles tem que exercer frutos, né? Agora, nós precisamos saber entrar e saber sair dos lugares, né? Felipe soube entrar e soube sair, né? Em Provérbios 3:27, olha o que diz: quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Então, faça o bem, faça o bem. Você tem o milagre de Deus na sua mão. Nós não somos juiz de ninguém, somos esperança para aqueles que estão afastados de Deus. Existe uma qualidade de cristão que eu fico incomodado com essas pessoas, que são aqueles que chegam acusando as pessoas dos seus pecados, tá? E deixa eu falar uma coisa: pregar o evangelho não é acusar ninguém do pecado. Pregar o evangelho é mostrar para a pessoa que ela é pecadora, mas que existe solução, que existe salvação para ela, tá? Então, nunca chegue falando, você está nessa situação porque você é um cachaceiro, você está nessa situação porque você é uma traidora. Não, não chegue assim. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é pregar. Tem gente que fala assim, não, é que eu sou assim mesmo, eu sou meio João Batista, eu sou meio Pedrão e não sei o quê. Você não tem que ser nem Pedrão, nem João Batistão, você tem que ser cristão, tá? Ah, mas esse é meu jeito, eu sou bruto, eu sou não sei o quê. Tem gente que gosta, né? Tem gente que acha bonito ser feio. Lembra daquele humorista que dizia isso? Tome cuidado com isso, tá? Vamos lá, para terminar aqui esse estudo nesta manhã. Sua família, sua empresa, seus amigos, sua célula, seu líder ou não, são respostas para esta igreja, né? Sua vida é uma resposta de Deus para tudo, mas para algumas não são resposta de Deus para tudo, mas Deus é resposta para tudo. À medida que se inicia cada novo dia, peça a Deus para ajudar a ser sensível, né? Nós estamos começando o dia, são 7h40 no horário do Mato Grosso, né? Não termine esse dia sem falar de Deus para alguém. Não termine esse dia sem demonstrar o amor de Jesus para as pessoas. Se possível, ore por elas. Se possível, imponha as mãos. Se possível, decrete os milagres na vida desta pessoa. Hoje, eu quero te desafiar, quero te animar, eu quero te encorajar a ser uma bênção. E eu quero encerrar esse estudo nesta manhã. Nós somos a geração que veio com a bênção de Abraão. Deus chega para Abraão e Deus escolhe Abraão. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Nós podemos dizer que nós não somos apenas cristãos, nós somos judaico-cristãos. Por quê? Porque nós recebemos a bênção de Abraão. Em Gálatas 3:13 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse a nós, foi que Jesus morreu. Então nós temos a bênção de Abraão. Os descendentes de Abraão são muito abençoados e prósperos e são bênção para as nações, né? Se hoje eu estou falando aqui no celular,
É porque um descendente de Abraão desenvolveu essa tecnologia que está na palma da mão de praticamente todo o planeta, todo habitante do planeta. E foi um descendente de Abraão que fez essa tecnologia, né? Se hoje nós temos as técnicas de cirurgia, de medicina, de tratamento, são graças aos descendentes de Abraão. Então eu quero dizer para você, você é o milagre que as pessoas precisam. Você é o milagre que a tua empresa precisa. Você é o milagre que a escola precisa, que a faculdade precisa, que a igreja precisa. Exerça isso. Você foi escolhido por Deus. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero orar por todos os meus amigos e irmãos que ficaram comigo nessa live, nesses minutos. E, ó Pai, queremos encerrar esse estudo, ó Deus, declarando que nós somos um milagre que vai se manifestar na vida de alguém, ó Deus da glória, em breve, quando nós chegarmos até estas pessoas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Abençoa, Senhor da glória, as famílias, abençoa os lares, abençoe, Senhor, os corações. Senhor, tem misericórdia de mim, da minha esposa. Ó Deus, agora me ajuda, Senhor, como pastor aqui em Sinop. Ó Deus, abre as portas, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa reunião que eu vou ter logo mais à tarde, Senhor. Abençoa tudo, Pai. Tudo esteja, Senhor, de acordo com o teu plano, com o teu projeto, com a tua direção. Agora, Pai, eu te peço, abençoa o nosso dia, abençoa o dia dos meus irmãos, abençoa essa sexta-feira, Pai. Que não seja apenas mais uma sexta-feira na vida de alguém, mas que seja uma sexta-feira de milagres. Eu decreto, Pai, os milagres. Eu decreto, Senhor da glória, os bons negócios. Eu decreto, Senhor, a saúde. Eu decreto a harmonia. Eu decreto a prosperidade na vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Quero agradecer a sua audiência comigo até agora. Segunda-feira a gente volta, mas a gente volta no horário do meio-dia, tá bom? Hoje, excepcionalmente, eu fiz pela manhã, porque daqui a pouquinho eu estou viajando lá para Nova Mutum, para Lucas, e fazer uma visita. Vou estar daqui a pouco com o Brian, com a Letícia, com a família linda que eles têm. Depois vou estar com o pastor Christian, estar com nosso querido irmão Leandro Félix e uma galera, né? E o pastor Robson, e vai ser bênção, tá certo? E nesse final de semana a gente tem o culto, né? Tem várias coisas acontecendo na ICB Sinop. Nós temos ali a escola, né? A escola do Trilho do Salvo Vencedor, né, no sábado, que vai ter ali os intensivões. Domingo, nós temos o culto especial da família. Segunda-feira, temos reunião de pastores ali no prédio da ICB Sinop, né, com a presença e a pregação do pastor Robson, lá de Nova Mutum, né, ele que é psicólogo, que é líder de um curso de teologia poderoso, ele é uma bênção, né? Vai estar com a gente, vai ser uma bênção muito grande. Tá bom? E segunda-feira, queridos, nós vamos falar a 16ª lição, que é a penúltima lição do nosso livro, tá? A penúltima lição do nosso livro, que é Evangelismo Prático na Prática, tá certo? Aí você vai falar assim, você vai parar de fazer as lives? Não, eu vou continuar, porque eu vou depois fazer a live do meu livro, do meu último livro, tá bom? Capítulo por capítulo do meu último livro, que é Rema, né? Palavras reveladas e orações proféticas. Vai ser forte, você não pode perder, tá bom? Beijo no coração, Jesus te ama, eu também. Segunda-feira nós voltamos, mas eu aguardo você nesse final de semana na ICB Sinop e que Deus abençoe de uma forma especial o seu dia.